Primeiramente, bom dia. Eu sou o bolsista do PIBIT e com a minha amiga hoje vamos estar apresentando o quadrado mágico, que é uma atividade lúdica que pode ser apresentada no ensino fundamental e no médio com mais embasamento teórico, porque em cima do quadrado mágico nós temos alguns conceitos de PA, que são as progressões aritméticas, que seriam as sequências. E esse jogo é bastante conhecido também, quem nunca jogou já deve ter ouvido falar, que é o quadrado mágico, que é formado por a quantidade de quadradinhos daqui são equivalentes a um número natural, fora o zero. A gente não, se não tiver nenhum quadradinho também não vai ter quadrado mágico. Então, aqui nesse caso, a ordem seria 3, porque tem 3 linhas e 3 colunas, que isso é um conceito de matriz. Nós teríamos uma matriz de ordem 3. E então, 3 vezes 3, 9. Teríamos números de 1 a 9. E dentro do quadrado mágico, o objetivo é, com esses 9 números, você conseguir somar linhas e colunas que deem o mesmo resultado, ou seja, uma mesma constante. Por exemplo, eu pegar aqui 8, sei lá, 3, deu 11. Para dar 15, um número qualquer, que a gente vai definir depois, mostrar como se conta, sei lá, um 15. Falta quanto? 4, né? Aqui eu consegui achar nessa coluna 15. Aqui para dar 15, coloco 2 e 5. Esse é o objetivo, e com todos esses números, você conseguir, nas colunas, nas diagonais, que seriam essas duas, e nas linhas você achar 15. Aí que vai entrar agora os conceitos mais teóricos que a gente aprende no ensino médio, que seriam as progressões aritméticas, que são sequências de números que seguem um padrão. Esse padrão é conhecido como razão. Como aqui a gente tem números de 1 a 9, a gente vai querer achar o quê? A soma desses números. E para achar a soma desses números, nós temos uma fórmula, que é o seguinte: a soma dos termos de um APA, que é a soma, é dada pelo primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos. Como aqui é uma sequência natural, o último termo vai me ser a quantidade de termos, e dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque quando nós somamos 1 mais 9 vai dar 10, 2 mais 8 vai dar 10, 4 mais 6 vai dar 10, 3 mais 7 vai dar 10, ou seja, quando você for fazer isso, você vai achar 10 em todas as somas. Você vai ter que multiplicar pelo número de termos. Mas quando você ultrapassa a metade, você começa a contar novamente essas mesmas somas. Seriam o quê? O 6 mais 4, o 7 mais 3. Então, pelo fato de a gente estar contando 2 vezes, nós temos que dividir por 2. Aqui, nesse caso, 1 mais 9 dá 10. 10 vezes 9 vai dar 90, né? E 90 dividido por 2 dá 45. Aí o que eu faço agora? Eu pego esse 45 e divido pela quantidade de linhas ou a quantidade de colunas, que seria o quê? A ordem desses números. Eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Vou pegar esse 45 e vou dividir por 3. A constante que rege esse quadrado mágico é 15, que é o número que a gente precisa para somar as colunas, as linhas e as diagonais. É assim que a gente encontra qualquer constante de qualquer quadrado mágico. E a gente depende sempre o quê? Da ordem. A gente sempre vai estar dividindo pela ordem desse quadrado mágico. Por exemplo, se fosse 4, a gente somaria todos os termos de 1 a 16 e dividiria pela ordem, que é 4, que é a quantidade de linhas ou colunas que esse quadrado tem. E a minha amiga aqui, Priscila, vai ensinar técnicas para resolver esses tipos de problemas com quadrado mágico. Bom dia. Eu vou mostrar aqui uma forma da gente preencher o quadrado. Não é a única fórmula, mas é uma das mais práticas para a gente fazer
o preenchimento. Primeiro a gente vai traçar um quadradinho em cima, embaixo e dos lados. E vamos escrever os números de 1 a 9 nas diagonais. Começando por aqui. 1, 2, 3. Pula essa linha, vem para essa. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, com os números que estão nesses quadradinhos de fora, a gente vai colocar ele dentro do quadrado, só que invertendo. O 1 que está desse lado vai passar para esse. O 9 que está desse lado vai passar para esse. O 7 que está embaixo vai para cima. E o 3 que está em cima vem para baixo. A soma de cada linha, cada coluna, dá 15. Vamos fazer o teste. Espera aí, tá errado. Vamos lá. Vamos somar. 7 mais 3, 15. 7 mais 3, 10. 10 mais 5, 15. 4 mais 6, 10. 10 mais 5, 15. 2 mais 8, 10. 10 mais 5, 15. Então, tanto na diagonal quanto nas colunas e nas linhas, dá o número 15. Esse número que está do lado de fora, a gente não conta. Vou apagando. Aqui, esse daqui seria o quê? O nosso quadrado mágico. Essa é a solução do quadrado mágico de ordem 3. Uma solução bem simples, né? Porque você ficar tentativa e erro é bem complicado. E o processo para achar a constante que rege esse quadrado mágico de ordem 5 é o mesmo processo que a gente vai utilizar aqui. Só que aqui, para cada quadradinho, eu tenho um número natural, a partir do 1. Ou seja, se tem 5 aqui, 5 aqui, se a gente multiplicar dá de 1 a 25, certo? O processo que a gente utilizou foi a soma de PAs, e ela está resolvendo da mesma maneira. Como a gente sabe que aqui tem 25 números, vão entrar 25 números aqui, fica 1 mais 25, que seria o último número, multiplicado por 25, que é a quantidade de quadradinhos que eu tenho. Tudo isso dividido por 2. Vai ficar 26 multiplica 25 sobre 2. Eu posso simplificar aqui. Vai ficar 13 que multiplica 25. 325 é a soma total. Agora eu vou pegar esse 325 e vou dividir ele pela quantidade pela ordem do quadrado. Se ele tem 5 linhas ou 5 colunas, eu vou dividir ele por 5. Isso dá 65. Então eu sei que a soma de cada linha, a soma de cada coluna e a soma da diagonal tem que me dar 65. O processo para construir é parecido com o de 3. A gente vai construir quadradinhos aqui embaixo. Fizemos os quadradinhos, faltou de cima. A diferença é que esse quadradinho do meio a gente não vai preencher. A gente vai preencher só esses 3 que ficaram nas pontas. Da mesma forma, preenchendo pela diagonal. 1, 2, 3, 4, 5.
mesma forma que fizemos com o de 3, nós vamos inverter a posição dos números que estão do lado de fora. O 21 que estava aqui embaixo, ele vai vir aqui para cima. O 16 e o 22 aqui para cima. O 5 vem para baixo. O 5 vem para baixo. O 4 vem para baixo. E o 10 também. O 20 que está desse lado passa para esse. O 25 passa para esse. O 24 também. 2, 1 e 6. Passei esses 3 para o lado de cá. Empresta o apagador. Então, da mesma forma que fizemos com o terceiro, com o de 3, essa é a resolução do quadrado mágico de 5, de ordem 5. Todas as diagonais, as linhas e as colunas vão dar o mesmo resultado, que vai somar 65. O Leandro agora vai mostrar um quadrado diferente. Também é um quadrado mágico, mas de ordem diferente. Os quadrados mágicos de ordem ímpar, como 3, 5, 7 e assim por diante, tem esse processo de você desenhar as casinhas por fora. Mas, quando a gente já entra num quadrado de ordem par, que seria, por exemplo, o 4, o processo já fica um pouco diferente. Qual seria esse processo para resolver essa situação? Nós temos números de 1 a 16, certo? Por conta de ter 4 linhas e 4 colunas, se eu multiplicar isso aqui, eu acho 16. Então, eu vou ter números de 1 a 16. Para resolver isso aqui, o que eu faço? Coloco exatamente na ordem, que seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E aí, o que eu faço? Vou trocar a posição dos termos das diagonais. Mas, para eu fazer isso, eu tenho que saber quem é a constante. Antes de resolver isso aqui, vamos encontrar a constante, porque apesar da ordem ser diferente, o processo para achar a constante é o mesmo, certo? Quem é o meu primeiro termo? É o 1, mais o último termo, que é o 16, vezes a quantidade de termos, que é 16 também, dividido por 2. Aqui eu vou somar, eu vou ter o quê? 17 vezes 16 dividido por 2. Posso simplificar isso aqui, vai dar 8. 17 vezes 8 dá 68, né? Não, 68 não, 136. E divido o quê? Pela ordem. Que a ordem aqui a gente sabe que é a quantidade de linhas ou colunas que ele tem. Que é, no caso aqui, tem 4 colunas e 4 linhas. Então eu vou pegar o 136 e dividir por 4, que vai dar o meu 34. Esse daqui seria o quê? A minha constante. Aí, vamos voltar lá, entrar no processo para resolução aqui. O que seria? Eu inverter os termos das diagonais. Onde é 1, aqui, que seria o primeiro termo, eu vou trocar pelo último da diagonal. No caso aqui, eu tenho 1, eu vou colocar o quê? O 16. E se aqui é 16, eu vou colocar 1. Aqui, vou inverter também os termos centrais dessa diagonal. Aqui, como é 6, vai ficar o quê? O oposto dele, que é o 11. E aqui, como é 11, vai entrar o quê? O 6. E vou fazer o mesmo processo na outra diagonal. Vou pegar esse primeiro termo aqui e substituir pelo último dessa diagonal. Então, aqui vai entrar o 13 e aqui vai entrar o 4. E aqui, na central dessa diagonal, vou fazer o mesmo processo. Trocar o 7 por 10 e o 10 por
7. Aí, agora, nós temos o quê? Um quadrado mágico, onde a soma das linhas ou colunas, ou até mesmo as diagonais dele, vão me dar o quê? O 34, que é a minha constante. Eu vou apagar aqui e vou colocar maiorzinho. 11, 10, 6. Então, é isso aí, pessoal. Por hoje foi o que a gente quis mostrar para vocês, os projetos do nosso PIBIT. Como falamos no início, é uma atividade que pode ser feita no ensino da PA. Espero que vocês tenham gostado, que utilizem bastante o quadrado mágico e o vídeo feio que matemática agradece.